Meu nome é Osório de Araújo Ramos Filho. Nasci no dia 22 de maio de 1947. Sou filho de Osório de Araújo Ramos e Abigail Ferreira de Araújo Ramos, ambos falecidos. Meu pai foi juiz de direito no estado de Sergipe. Sou casado há 47 anos com Vera Lúcia Franca Ramos. Desse casamento nasceram 4 filhas: Sumaia Abigail, Ana Patrícia, Larissa Carla e Sara Lucila, todas formadas em Direito e todas servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, mediante concurso público. 3 casadas e uma solteira. Tenho 6 netos: Beatriz, Maria Eduarda, Vitor Osório, Nina Porto, Rafael e Gabriel Belas. Formei-me na antiga Faculdade de Direito do Estado de Sergipe, na Rua da Frente, Avenida Ivo do Prado, no ano de 1971. Eu ingressei na faculdade em 1967. Na minha época, o curso de Direito era obrigatoriamente em no mínimo 5 anos, porque eram os anos corridos. Tive excelentes professores. Meu sonho sempre foi ser juiz de direito. Fiz concurso público para a Justiça Sergipana. Após aprovado no concurso público, fui nomeado pelo então governador do estado, Dr. José Hollenberg Leite, para a comarca de Aquidabã, onde tomei posse no dia 17 de outubro de 1978. Eu nasci em Aracaju, meu pai também nasceu em Aracaju, e parte de minha infância realmente foi na cidade de Aracaju. Meu pai fez concurso público e foi nomeado para juiz de direito da comarca de Riachão do Dantas. Naquela época era comarca, e ele foi o primeiro juiz titular daquela comarca. Ele era um cumpridor intransigente da lei. Papai, como juiz, ele tinha, cumprindo a norma constitucional, ele morava na comarca e levava também a família para morar na comarca. Então ele foi nomeado juiz de direito da comarca de Riachão do Dantas, ele foi o primeiro juiz da comarca, em 1958. Então nos levou para morar em Riachão. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha exatamente 11 anos de idade. 11 anos de idade. Mas antes de ir para lá, para Riachão, o senhor estudava onde aqui em Aracaju? Eu estudei no Educandário Nossa Senhora Menina, um colégio muito bom, e que era localizado ali na rua de Maruim, bem próximo com Itabaiana. Que recordações o senhor tem desse colégio, doutor Osório? Gratas recordações. Me recordo ainda do nome da diretora, era a professora Maria Rosa da Silva. E tive ali professoras dedicadíssimas, como a professora Lutigar, e que imprimiram exatamente muita coisa forte, muita coisa boa, exatamente nessa minha formação, nesse meu caráter de criança e futuro ser humano dedicado a cumprir as normas da sociedade.
Aí como é que foi deixar o Colégio Nossa Senhora Menina para ir morar em Riachão, doutor? Na verdade, antes de morar em Riachão do Dantas, eu me submeti, naquela época era seleção mesmo, a uma seleção pública no Colégio Ateneu, que era um colégio público, mas de alto gabarito, onde cursei até a terceira série. Papai foi juiz de Riachão e foi promovido por merecimento para a cidade de Lagarto. E ele levou a família para morar na cidade de Lagarto. Eu acompanhei, fui transferido para o Colégio Cenecista Laudelino Freire, onde cursei a minha terceira e quarta série, e onde também aprendi muita coisa e tenho muitas saudades exatamente desse colégio, porque marcou a minha infância. Fiz boas amizades que permaneceram no tempo e no espaço, né? E depois eu retornei exatamente para Aracaju, porque o ginásio Laudelino Freire era somente, parava na quarta série. Então eu tive de retornar para Aracaju e cursei então o primeiro ano clássico. Na minha época eram duas opções, o clássico ou o científico. Como o meu sonho sempre foi ser advogado, juiz de direito, eu segui o clássico. Então voltei a estudar no Colégio Estadual de Sergipe, onde também fiz um curso muito bom, com professores extraordinários, a exemplo de Alfenísia Freire, de Glorita Portugal, José Antônio Costa Melo. E então concluí o meu terceiro ano clássico no Ateneu. E no Ateneu tinha uma coisa interessante, nós tínhamos uma Arcádia, estudantil, eu participei dessa Arcádia, fui presidente da Arcádia estudantil, e ali participaram colegas como o professor Fernando Lins, que depois se tornou um grande professor da Universidade Federal de Sergipe, era também da Arcádia, o procurador hoje de Justiça, José Carlos Oliveira Filho, Francisco Geraldo Soares de Santana. Era um grupo assim muito bom, e muito dedicado assim à cultura. Tanto que nós jovens fazíamos parte dessa Arcádia estudantil, que era assim uma representação cultural do próprio Colégio Estadual do Sergipe. O que a Arcádia promovia? A Arcádia estudantil promovia debates. Para você ingressar na Arcádia, tinha de apresentar uma tese sobre um escritor da época, e eu me recordo que o escritor que eu gostava muito de ler, e era um admirador incondicional de José de Alencar. Então a tese que eu defendi para ingressar na Arcádia foi exatamente sobre esse grande escritor brasileiro, cearense, né, que escreveu Iracema e outras, o Guarani, e eu defendi a tese exatamente sobre José de Alencar. Tem um livro dele que o senhor gosta mais? Sim, eu gosto muito, muitos. José de Alencar era um escritor maravilhoso, romântico, né? Mas o Guarani é um livro maravilhoso, né? Lucíola, por exemplo, Lucíola. Por isso o nome da sua filha? Sim. Por isso o nome de minha filha, não é? Iracema, não é? E muitos outros. José de Alencar era um escritor de renomado. O senhor viveu a juventude nos anos dourados, né? Sim. Como é que era também a vida social naquela época, como aluno do Ateneu, vivendo nos anos 70, o rock, né, chegando no Brasil, aquela movimentação toda dos chamados anos dourados? Muito interessante. Na minha época, o grande clube social da época era a Associação Atlética de Sergipe, onde tínhamos matinês, tínhamos festas dançantes, muito concorrido o clube, não é? E ali eu desfrutei exatamente de belas amizades, boas amizades, não é?
festas assim maravilhosas, não é? Onde evidentemente nós nos distraíamos da melhor maneira possível, não é? Uma distração sadia e que deixa ainda hoje, me traz ainda hoje grandes recordações. Eu saí do Ateneu, me submeti também a uma seleção difícil para ingressar na Faculdade de Direito de Sergipe, localizada na Avenida Ivo do Prado, ou Rua da Frente, como todos conhecem. Naquela época eram 50 vagas, mas só passaram 25. Era uma seleção muito difícil, que nós tínhamos, éramos submetidos a provas, português, história, francês, filosofia, né? E fui aprovado também em uma boa colocação e comecei a estudar exatamente na Faculdade de Direito no ano de 1967. Foi um sonho realizado. Um sonho realizado. Era o início exatamente daquela grande caminhada que eu sonhava poder realizar. E tivemos colegas também naquela época. Minha turma foi muito capaz e minha turma produziu assim pessoas de expressão não só no mundo jurídico como no mundo político. Por exemplo, o ex-governador Jacques Barreto foi meu colega de turma durante todos os 5 anos. Já disse, naquela época eram 5 anos, né? Bosco Moraes, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, né? José Carlos Oliveira Filho, procurador do Estado, procurador de Justiça, melhor dizendo, né? Jonas Amaral, que foi vereador, deputado estadual, né? Elânia Duarte, conhecida artista sergipano, né? Antônio Jacinto Filho, não é? Que o seu nome em cima, o complexo penitenciário estadual. Enfim, foram pessoas assim que se destacam. Valdemar Peixoto, promotor de justiça, colegas assim que honraram exatamente essa caminhada iniciada lá nos bancos da nossa faculdade, que na época não era universidade. Uhum. E os professores, teve algum que marcou mais? Teve alguma matéria? Professores, muitos, grandes professores, não é? Olavo Leite, Garcia Moreno, Monsenhor Doutor Alberto Bragança de Azevedo. Mas eu quero confessar uma coisa, um professor que me marcou muito, e as aulas eram maravilhosas, um professor que exigia bastante de todos nós, foi o professor Paulo Almeida Machado. Eu cursei Direito Civil. Direito Civil. E ele era um belo professor, exigia tanto dos alunos que eu me apaixonei exatamente pelo Direito Civil e me especializei em Direito Civil. Fui professor da Universidade Tiradentes e depois da Faculdade de Direito da Universidade Federal por quase 30 anos, exatamente nessa matéria que eu me especializei, que é Direito Civil. Por conta desse professor? Sim, não tenha dúvida. Eu sempre tenho uma recordação gratíssima dele. Era um professor de uma cultura profunda, né? Um professor humano, um cristão convicto, não é? E um ser humano realmente, e só me traz boas recordações. Na verdade, eu comecei minha vida profissional como jornalista, né? Depois fui bancário, mas eu comecei exatamente minha vida como jornalista no Diário de Aracaju, que era um diário associado, com vinculações a nível nacional, de propriedade do grande jornalista Assis Chateaubriand. Como é que você foi parar lá? Foi por causa da Arcádia, de gostar de ler, de escrever? Foi, e eu tinha um primo que já era jornalista, né? E me chamou para fazer um teste. Aí eu fui lá, sentei na cadeira, mandaram eu fazer
eu me recordo bem, tinha havido um acidente de veículos e me deram as informações, faça matéria sobre o acidente. E eu sentei na máquina, como eu gostava de escrever, realmente redigi a matéria, etc, etc. Evidentemente sem a técnica que eu alcancei depois, mas redigi, né? Eu só aprendi depois o que era lead e sublead, só aprendi depois, mas redigi bem e eu fui aprovado na hora, né? E aí tive uma aprendizagem espetacular, porque eu convivi com grandes jornalistas da época. Eu convivi com Luiz Eduardo Costa, que eu chamo de professor, meu professor, me ensinou muita coisa. Aprendi muita coisa com Hugo Costa, secretário de redação, Luiz Eduardo, subsecretário, e eu, principiante. Depois, Luiz Eduardo Costa como secretário de redação e eu como subsecretário. E trabalhei aí com Ivan Valença, Nazário Ramos Pimentel, Reginaldo Ferreira Tavares, Creuza Figueiredo, né, também ainda se formando, Maria Luísa Cruz. Era uma equipe assim, uma equipe de alto nível, o Diário de Aracaju. Como é que era José Augusto Lobão. Naquela época? Ia pra rua? Porque hoje o jornalista faz tudo pelo WhatsApp, né? Não, naquela época eu sempre atuei na redação. Fui subsecretário de redação, mas eu trabalhava dentro da redação. O repórter ia para a rua, naquela época assim, ele ia para a rua, ele trazia a matéria e a gente chegava na redação e então dava a forma jornalística, não é? Jornalística. E o senhor estudava pela manhã e ia para o jornal à tarde? Era, exatamente, à tarde e à noite. À tarde e à noite. Era muito exigente o jornal. Conheci Raimundo Luiz, que era o diretor de jornal e também um bom jornalista. Posteriormente ainda fiz uns trabalhos avulsos para a Gazeta de Sergipe e conheci Orlando Dantas, um grande jornalista, aprendi também muita coisa com ele. Fui da época de Anselmo Góes, que hoje é um jornalista conhecidíssimo, né? Foi da mesma época, né? Enfim, foi uma experiência muito grande e eu, inclusive, depois de certo tempo, eu me inscrevi como jornalista profissional na Diretoria Regional do Trabalho local. Eu tive, inclusive, registro como jornalista profissional, porque naquela época, depois de determinado tempo e a comprovação exatamente do exercício de fato, a gente conseguia o registro como jornalista profissional, e eu consegui. Você acha que essa atenção que o senhor tem hoje com a imprensa é fruto dessa experiência que o senhor teve? O senhor entende as urgências da imprensa? Eu acredito que também por isso. Eu reconheço o trabalho da imprensa, exalto o trabalho. Evidentemente que em todo local existem excessos, em toda a profissão, né? Em alguns momentos a gente sente que há um excesso em determinadas notícias, mas eu lhe confesso, foi uma experiência agradável, muito importante na minha vida e isso facilitou muito nas minhas provas futuras, não é? No meu concurso de juiz, na minha prova perante a universidade. Quer dizer, o fato de escrever com certa facilidade, e ainda hoje eu escrevo com certa facilidade, isso realmente foi fruto daquele trabalho intenso que eu tive no Diário de Aracaju. Trabalhando no jornal, eu fiz concurso e fui aprovado para escriturário do Banco do Estado de Sergipe. Na verdade, eu nunca fui um bancário de carteira, porque logo que eu assumi no Banco do Estado, eu fui convidado pelo então presidente Manuel Conde Sobral para secretariá-lo. Quem falou do senhor foi o senhor Adalberto. Exatamente. Eu era secretário de Manuel Conde Sobral, mas o Banco do Estado de Sergipe naquela época era pequeno. Então eu ficava em uma antessala onde eu era o secretário do presidente do banco, mas atendia Adalberto Moura, era diretor, uma pessoa extraordinária, um homem de bem, depois vice-governador do estado, depois secretário da Fazenda. E nessa antessala que eu ficava também tinha um diretor,
era seu Yolando Macedo, um homem também extraordinário, e um outro homem também extraordinário, que era seu Enivaldo Araújo. Então, eu na antessala, na verdade, era secretário de presidente, mas eu atendia todos eles, e tanto é que quando Adalberto Moura foi eleito vice-governador, me levou para trabalhar com ele no Palácio do Governo, na vice-governadoria. Quando ele foi para a Secretaria da Fazenda, me levou também para trabalhar com ele. E, em função disso, inclusive, fui secretário da Fazenda do Estado de Sergipe em exercício nas épocas, nos momentos em que Adalberto Moura viajava, e ele passava então a secretaria para o meu comando. Mas o senhor estava como funcionário do banco, mas pensando ainda no concurso para juiz. Sim. Aí me formei. Aí houve uma incompatibilidade. Não havia mais condição entre trabalhar no jornal e advogar, porque eu advogava também. Papai advogava. Papai já havia, nessa época, ele já havia se aposentado como juiz de direito da comarca de Estância, então eu advogava também. Aí houve incompatibilidade de tempo, de horário, não podia atender todos os setores. E fiz aquela opção que eu achei certa, e graças a Deus realmente eu acertei, não é? Eu então optei pela carreira de direito. Me desliguei do Diário do Aracaju, evidentemente com saudades, mas foi uma opção. Eu não tinha condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Não havia nem condição, nem material, nem física para isso. Então eu me desliguei do Diário de Aracaju e fiquei somente com a advocacia e bancário. A advocacia e exercendo o cargo de secretário do vice-governador. E aí fui me preparando exatamente para concurso da magistratura, que seria meu grande sonho e que depois aconteceu, que veio de fato a acontecer. A advocacia ajudou o senhor no concurso? Muito, me ajudou muito. Eu, quando fiz concurso para juiz de direito, eu já tinha 7 anos de advocacia. E uma advocacia intensa. O escritório do meu pai era um escritório bastante conhecido. Nele trabalharam pessoas, advogados conhecidos, como José Rosa da Oliveira Neto, um grande jornalista também. E Otávio de Melo Dantas, também um homem extraordinário. E eu aprendi muito aprendi. E eu advogava intensamente, né? Você gostava de advogar? Gostava. Trabalhava no Tribunal do Júri como assistente de acusação, né? Eu fui assistente de acusação de um promotor muito conhecido em Sergipe, que era Laurindo Campos, né? Funcionei muitas vezes como assistente de acusação. E então foi uma experiência muito agradável e muito importante, né? Alcancei, na verdade, eu me recordo quando eu estava na faculdade, era o Código do Processo Civil de 1939, depois veio o Código Posterior, né? E quando o concurso que eu fiz já estava a aplicação do novo Código, eu estava estudando muito, e aqui a gente tinha o escritório e participava assim de encontros realizados em Aracaju com grandes professores da época. Eu me recordo que conhecia a Ada Pellegrino de Novo, uma grande professora de Direito Processual Civil, que veio de São Paulo ministrar cursos aqui, e a gente participava desses cursos, né? Participei de curso ministrado pelo Ministério da Educação, não é? Enfim, foi uma experiência também muito interessante. Então, o senhor se preparou bem para o concurso da magistratura? Me preparei. Foi o primeiro concurso que eu fiz para a magistratura e foi o primeiro concurso realmente, e o concurso que eu passei. Eu me recordo que em um concurso anterior, meu concurso é de 1978. O concurso anterior para a magistratura em Sergipe foi feito em 1970, no governo do Lourival Batista. Então, nós passamos aqui em Sergipe 8 anos sem fazer concurso público para juiz. E quando houve o concurso, eu fiz, fui aprovado na 2ª colocação, né? A primeira colocação foi o Dr. Ziandres Nascimento, que foi nomeado por Dr. Zé Leite, que ele obedeceu a ordem de classificação, foi para Nossa Senhora das Dores, e fui para Aquidauana no 2º lugar. E eu me recordo que nesse concurso passaram muitos alunos da Faculdade de Direito de Sergipe. Eu me recordo que
dos 16 concursados, somente tinha uma pessoa de fora, que foi o Dr. Antônio Pascoal, que era do Rio Grande do Norte. Todos os outros foram sergipanos, inclusive colegas exatamente da nossa faculdade. Hoje o concurso da magistratura demora quase um ano, várias etapas. Naquela época era já muito difícil também. Era muito difícil, mas eu lhe confesso que não era nos termos atuais. Hoje o concurso público para a magistratura é a nível nacional. Você encontra candidatos de todo o Brasil, não é? E candidatos preparados, que é uma seleção muito difícil. A minha foi difícil, sim. Para a época é difícil, sim. Mas o número de concorrentes foi muito menor, né? Não havia uma divulgação a nível nacional como existe, né? Razão pela qual eu digo que foram aprovados muitos colegas aqui de Sergipe, a maioria advogados sergipanos já atuantes, mas advogados sergipanos. E aqui da BAN eu passei apenas um ano, Como é que foi esse período lá, desembargador? Também muito bom. Eu tenho gratas recordações da comarca de Aquidauã. É lógico, minha primeira comarca, juiz novo, aprendi muita coisa, porque há uma diferença muito grande de ser um advogado, não é, apaixonado pelas causas que defende, né, envolvido com o cliente, né, para aquele magistrado que chega para distribuir justiça, não é, para fazer uma boa prestação jurisdicional, equidistante de qualquer interesse, né, de qualquer vinculação com as partes. Que então, dificuldade maior o senhor teve? Teve alguma coisa que o senhor achou mais difícil para começar a judicatura? E a desembargadora Josefa, por exemplo, disse que tinha quem ajudava muito ela era o desembargador Oscar Deda. Ela pegava livros com ele indicava livros. Todos os desembargadores disseram que tinha alguém que orientava. O senhor pedia muito conselho a seu pai? Como é que o senhor fazia? Eu não fazia essa consulta aos desembargadores porque eu tinha meu pai. E meu pai era um homem muito estudioso, um juiz muito íntegro e sério, e era meu ídolo, né? Então as minhas consultas eram feitas exatamente a papai. Os livros eram obtidos junto a ele, não é? E então a experiência que ele tinha, ele repassou muita coisa para mim. Então eu não sofri muito, porque, como iniciante, porque tinha a quem consultar. Naquela época, mas confesso, já tinha o fórum? Não tinha fórum. E não tinha. Fazia as audiências aonde? Bem diferente dos tempos atuais. Na minha época não existia fórum. Eu fazia as audiências públicas no salão de festas do clube local, né? Lá o pessoal dançava no sábado, domingo, de noite, etc. Na terça-feira eu chegava para fazer audiências, porque não tinha fórum, né? Não, almoçava, quando precisava dormir, dormia na pensão local. E quando não fazia audiências, eu despachava no cartório, que era um cartório de Luiz Machado. Luiz Machado era um cartório muito organizado, mas coisas exatamente da época, diferente de hoje, que nós temos fóruns bem localizados, bem construídos e com boas acomodações em todo o estado de Sergipe. Mas a intimidade com a máquina de datilografar o senhor já tinha, né? Já, ele disse, eu era bancário, jornalista, utilizava naquela máquina, naquela época era máquina de datilografia mesmo. Você falou em quais dificuldades eu senti. Eu lhe confesso, eu não senti muita dificuldade no ato de exercer a jurisdição, porque eu era advogado militante, eu fui inclusive delegado de partido da antiga Arena perante o Tribunal Regional Litoral, juntamente com Tertuliano Azevedo. Tertuliano Azevedo era do MDB e eu era advogado da Arena. Então eu tinha uma experiência já em termos de conhecimentos jurídicos. Mas o que talvez eu tenha sentido mais dificuldade na comarca foi exatamente a administração. Porque na época a gente já também era o administrador da comarca, mas sem nenhuma experiência, com muitas dificuldades. E sem, digamos, a estrutura e o apoio, né, o apoio logístico, né, que o Tribunal de Justiça oferece hoje. Então
coisa assim meio incipiente, né? Meio incipiente. Eu me recordo que toda segunda-feira a gente vinha obrigatoriamente ao tribunal e levava o material, né? Canetas, a máquina de datilografia quebrava, você trazia no carro e levava, né? Tudo isso era o juiz que tinha que cuidar. Tudo, exatamente, né? Era as resmas de papel, o juiz levava, enfim, né? Era a autuação do processo, na capa de autuação, quer dizer, era assim meio... Em termos de logística, há uma diferença enorme daquela época que eu iniciei a judicatura com o dia de hoje. E aí, de Aquidabão, o senhor foi para Maruim? Sim, foi para Maruim. Naquela época, tudo dependia do governo do Estado, né? As nomeações e as remoções eram feitas pelo governo do Estado, pelo governador. Depois com a Constituição. Mudou depois de 88, com a Constituição, né? Perfeito. Então, vários concorrentes, Maruim, uma cidade muito próxima de Aracaju, todo mundo tinha interesse em Maruim, mas eu fui o escolhido pelo então governador Augusto Franco, e eu vim então para Maruim. Passei 1 ano e alguns meses em Aquidabã, vim para Maruim, onde passei 8 anos, e depois eu fui promovido por antiguidade para Itabaiana, onde passei também um pouco mais de 1 ano, e de lá eu fui removido para a Auditoria Militar. Era o presidente da Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Carlos Alencar, depois ministro do STJ, tinha uma grande atenção, eu tinha grande atenção por ele, ele tinha também muita atenção por mim, e me removeu para a 6ª Vara, hoje é a 6ª Vara, mas naquela época era a Auditoria Militar, razão pela qual eu fui o primeiro juiz auditor, né, auditor mesmo, da Auditoria Militar do Estado de Sergipe. Antes da gente falar da auditoria, esse tempo que o senhor passou no interior, né, Aquidabã, Maruim, Itabaiana, como é que foram esses anos judicando no interior? Geralmente o juiz do interior tem uma competência plena, julga todo tipo de coisa, né? Teve algum processo que marcou mais o senhor, alguma coisa que aconteceu, o senhor morando nessas cidades que marcou mais a vida do senhor? Você disse com acerto. Naquela época o juiz tinha uma jurisdição plena. Então, em Maruim eu era juiz criminal, juiz cível, né? E aqui da Banha eu fui juiz trabalhista, né? Em Itabaiana, naquela época, eu era apenas o único juiz da comarca, o único, só tinha uma vara, um juízo. Então, a gama de processos que apareciam, a gama era muito grande. Isso fazia com que a gente se dedicasse muito, estudasse muito, né? Tendo de estar bem informado, não só com o direito penal, como o direito civil, ou direito civil, enfim, não é? Não podia a jurisdição no interior é muito interessante. Por que, desembargador Osório? É porque aperfeiçoa o conhecimento do juiz, faz com que ele conheça exatamente os problemas da comunidade, né? Faz com que desperte nele seu lado humano em função das coisas que acontecem, da proximidade do juiz com a comunidade, não é? Então, ele, querendo ou não, ele se envolve exatamente com a comunidade local, não é? Se envolve assim com as questões que lhes são postas para decidir, os problemas de família, na área de direito de família, a área que toca muito as pessoas e toca também o magistrado, né? Porque é uma área difícil de se trabalhar, que os interesses são diferentes e as emoções, né, estão ali envolvidas, né? É uma experiência assim muito viva, né, muito forte de um juiz no interior, com uma atuação em todas as áreas, né, um poder
um poder muito grande, né, poder de decisão, poder de influência, e com aquela responsabilidade também de ser uma pessoa que sirva de exemplo, né? O juiz, numa comarca de interior, em todo lugar, mas vamos falar na comarca interior, porque eu estou me recordando de uma época em que existia a jurisdição. Era assim uma referência, era um exemplo, né? Então tem que ter um comportamento antes e hoje, tem que ter um comportamento exemplar, né? Não só como juiz, mas também na sua vida privada, né? Então, quando a gente... o respeito também. Não tenha dúvida, você passar... Os mais velhos, inclusive, faziam referência a você, o juiz novo, mesmo assim, as pessoas mais velhas tinham uma referência, quando passava, apontava, olha, é o juiz. Isso cria exatamente não só responsabilidade, muita responsabilidade com aquele que exerce a jurisdição, responsabilidade, e também o sentimento de que ele faz parte dessa comunidade, que o recebe com carinho, né? E que precisa dele, né, a resposta para os problemas exatamente que são postos na área jurídica. E aí, quando o senhor veio para a Aracaju, para a auditoria militar, o senhor sentiu muita diferença? Como é que foi a auditoria? Muita diferença, porque a justiça militar tem um processamento diferente das demais. O juiz é o juiz auditor, mas ele trabalha exatamente com o conselho de sentença. Na verdade, o juiz, ele não é o presidente do conselho, o presidente é um militar, não é? E ele é aquela pessoa que orienta os militares, os outros juízes, na área específica de direito, né? Mas ele não é o presidente do conselho. Então, muito diferente, né? Lá na jurisdição anterior era o juiz único, o homem que decidia sozinho, né? E aqui eu vou decidir em um colegiado. E trabalhar em colegiado é muito difícil, muito difícil. E eu peguei exatamente essa auditoria num momento também difícil, porque encontrei uma série de processos que precisavam ser julgados, né? Foi um trabalho muito intenso. É muito difícil julgar policial? Sim, mas eu confesso, eu tive a felicidade de participar de conselhos militares de alta responsabilidade. Na minha época, e acredito e sei, na minha época, eu vou falar na minha época, se condenou muitos réus militares, porque havia necessidade de fazê-lo, mas se fez com muita justiça, com muito equilíbrio. Absolvia quando a verdade exigia absolvição, mas houve muitas condenações, porque a polícia militar daquela época não é exatamente a polícia militar dos dias de hoje, né? Hoje nós temos concursos públicos, onde a seleção é feita de uma maneira muito mais aprimorada, né? Onde temos militares com formação acadêmica já concluída, e naquela época ainda era um processo seletivo bem diferente, que muitas das vezes havia inclusão de policiais que, na verdade, não tinham condições de integrar a instituição. Mas o senhor gostou de trabalhar na auditoria militar? Muito, e aprendi também. Em todo lugar onde a gente exerce a jurisdição, a gente pode aprender e ensina. É como o magistério. A gente ensina e aprende. Então aprendi muita coisa na auditoria militar. E ainda hoje eu guardo coisas interessantes, porque eu gosto também, eu gosto de hierarquia, não é? São coisas assim que eu aprendi na justiça militar, né? Que ainda hoje eu sigo aí muita coisa na minha vida pessoal. Hierarquia e disciplina são fundamentais na hierarquia militar, e essas coisas a gente transporta para a vida diária. Mas aí o senhor ainda estava na auditoria militar quando o senhor foi promovido a desembargador? Não. Eu, da auditoria militar, fui convidado pelo desembargador José Nolasco Carvalho, que era um homem extraordinário, um homem sério, muito cuidadoso. Eu fui convidado para instalar
a 11ª Vara Civil da comarca de Aracaju. Instalei a 11ª, depois passei poucos anos na 11ª, e aí foi criada a 12ª Vara Civil de Aracaju, que foi a 2ª vara fazendária. Até então só existia uma vara da Fazenda Pública, que era a 3ª Vara Civil, que era titularizada pelo Dr. José Alves Neto, que depois foi presidente do Tribunal de Justiça. Então criaram essa a 12ª Vara Civil de Aracaju, que era a 2ª Vara Civil fazendária. E eu fui então convidado para atuar. Fui removido para a 12ª Vara Civil, e onde permaneci vários anos até chegar à desembargadoria em 2008. Outro tipo de processo bem diferente, né? Sim, naquela época era Dr. Zé Alves Neto, só comenta uma vara civil, ele tinha um volume de processos, um volume muito grande, muito grande. Era assim, a vara que mais tinha processos em Aracaju. Eu assumi a 12ª, houve uma divisão, mesmo assim era um número muito avantajado de processos em relação às outras varas cíveis, né? E uma vara especializada, porque a gente tratava da Fazenda Pública Municipal, estadual, não é? E também tinha uma competência ainda mais ampla, né? Os bancos, né, atuavam ainda na Fazenda Pública, quando eu iniciei. Posteriormente é que houve uma divisão, uma redução, exatamente só para a atuação perante os entes públicos. Foi um desafio pegar tanto processo, então? Foi um desafio muito grande, mas valeu a pena. Foi uma especialização. Houve necessidade de estudar muito, e teve também o apoio do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça sempre apoiou em termos de fornecer condições, fornecer material humano, e material técnico, né? Mas foi uma experiência gratificante. E eu fiquei na Fazenda Pública até 2008, quando fui promovido a desembargador, também pelo critério de antiguidade. Então, como foi o critério de antiguidade, o senhor já meio que esperava por essa promoção uma hora ia acontecer, né? Já. Eu, na verdade, eu concorri algumas vezes pelo critério de merecimento, não fui feliz no critério, não faço nenhuma objeção a isso, é o Tribunal de Justiça que faz a sua seleção. Naquela época nós não tínhamos critérios objetivos como temos hoje, ditados pela resolução do CNJ. Naquela época a seleção dos candidatos era feita de uma maneira empírica pelos desembargadores, né? Inicialmente voto secreto e sem justificativa, né? Não havia motivação. Posteriormente é que os votos passaram a ser abertos e motivados, e posteriormente com a resolução do CNJ, hoje há inclusive uma quantificação, uma pontuação e com critérios objetivos, não é? Que fazem com que a escolha para desembargador hoje seja feita de uma maneira extremamente clara, conhecida e com possibilidades de discussão perante o CNJ. E como é que foi chegar a tal cargo? Assim, alguns desembargadores disseram que gostaram muito de julgar em colegiado, outros disseram que não. Para o senhor, como foi essa experiência? Muito boa, mas lhe confesso, é diferente você julgar o magistrado individualmente, prolatar sua sentença e ele decidir em colegiado. Não sei qual é o mais difícil, não sei. Porque eu confesso também que você, como juiz de primeira entrância, ele é um cargo muito pesado.
Ele decide o patrimônio, decide a vida das pessoas, ele sozinho. É ele e Deus, não é? Ele vai justificar o seu posicionamento jurídico, mas ele não... É ele só, né? A sua sentença que ele prolata tem de sair do seu convencimento, né? Do que os autos informam, né? E ele não consulta ninguém, né? Não consulta. Ele elabora a sentença e só depois que ela é publicada é que a gente vai tomar conhecimento exatamente da sua manifestação cultural. E depois que ele prolata a sentença, ele não há retorno, né? Ali só pode ser modificada pelo tribunal. Já no colegiado é diferente. O desembargador prolata um voto, esse voto é apreciado por 2 outros desembargadores, quando é em Câmara Civil ou em Câmara Criminal, ou esse voto é apreciado pelos 12 outros desembargadores no Tribunal Pleno, e onde há uma discussão. Então, muitas vezes, são apresentados argumentos por um outro colega que não foram vistos pelo desembargador relator, não é? E que ele pode conscientemente acolher uma manifestação de outro colega e modificar o voto. São discussões ricas, hein? São ricas discussões. O juízo singular não, ele é um homem que pensa sozinho, sofre sozinho, não é? Quando prolata a sentença, se porventura houver um equívoco no ato de julgar, ele não pode pedir desculpa e dizer, vou fazer uma outra sentença diferente. Não, depois que ele divulga a sentença, que ele publica a sua sentença, né, a sentença agora só vai ser modificada por uma corte superior. Não é? Ele não pode retornar, dizer, olha, não, eu não apreciei esse aspecto, não existe isso. A discussão no segundo grau, em colegiado, é muito rica, né? E permite exatamente a apresentação de teses e contrateses, enfim, é uma discussão interessante, né? Muito produtiva. Acha que se adaptou bem? Me adaptei bem, porque eu gosto exatamente dessa discussão jurídica. Eu acredito no direito, eu acredito na justiça, acredito naquilo que faço, amo aquilo que faço, mas não tenho esse convencimento de que eu sei tudo, eu não erro. Não, eu como ser humano, eu respeito, sei que posso falhar, né, como ser humano, que todos têm falhas, todo ser humano pode falhar, mas no colegiado é uma discussão mais ampla, né? E quando o tribunal decide daquela maneira, a gente está convicto que aquela foi a melhor decisão, porque ela passou pelo crivo de outros colegas com conhecimento jurídico também, e que examinaram o seu voto, examinaram o direito, examinaram os autos, e a conclusão é aquela que o tribunal indica. A gente pelo menos tem a nítida impressão e certeza de que o direito foi aplicado como deveria ser. Eu, eleito vice-presidente, com o doutor José Alves na presidência, a vice-presidência foi uma administração bem mais suave, né? bem mais light, né? Porque a atividade do vice-presidente, de conformidade com a própria lei, com o próprio regimento, tem limitações. Mas foi um momento também muito alegre, muito feliz. Eu exerci a presidência do Tribunal de Justiça com muita dignidade. E a vida nos traz assim essas transformações em posições. Em função da aposentadoria do Dr. Zé Alves Neto, eu assumi a presidência do Tribunal de Justiça durante 6, 7, 8 meses. Foi também uma experiência muito saudável, bem diferente. Presidente de um poder é algo assim, não só dignificante, mas que encarna também uma série de responsabilidades, de deveres, né? Administrar um tribunal de justiça, um tribunal com o porte do nosso tribunal, no porte do nosso tribunal, é gratificante, mas também de muita responsabilidade.
né? Aprendi muita coisa. Eu acho que fiz uma boa administração porque tive uma boa assessoria, né? Eu soube escolher aquelas pessoas que colaboraram na minha administração. E durante o período que eu fui presidente, fizemos sim. Muita coisa interessante, coisas que ficaram... Mas teve algum projeto, alguma ação que o senhor assim, acha que foi mais importante? Sim, por exemplo, eu me recordo assim, ainda hoje, nós criamos na minha curta administração, criamos a gratificação de interiorização, que ainda hoje é muito elogiada pelos servidores, e que é uma manutenção do tribunal, porque a grande dificuldade que o tribunal tinha era a manutenção do servidor no interior do estado, a rotatividade das comarcas muito grande. E a interiorização permitiu exatamente com que o servidor permanecesse mais tempo na comarca, né? E, consequentemente, essa comarca poderia desenvolver uma melhor atividade. Fizemos outras coisas, eu me recordo, uma coisa muito importante também, a ampliação da caixa forte do Tribunal de Justiça com relação à TI, não é? Foi muito... É o cérebro do tribunal, né? Sim. Né? E uma coisa que eu me recordo muito interessante foi a autorização para a implantação do Wi-Fi no Fórum Comercindo Bessa. Foi uma novidade naquela época, né? Mesmo não tinha conhecimento como que seria e como isso, mas a TI do Tribunal de Justiça, já com bastante conhecimento, fez a propositura e foi a fortuna para a instalação naquela época. E a gente viu que foi uma felicidade, um acerto, né? Porque isso é a modernidade, o mundo está conectado com o WhatsApp e essas outras tecnologias, e o Tribunal de Sergipe avançou também na minha época nesse campo, na minha administração nesse campo. Então, quando o senhor terminou sua gestão, o senhor terminou com a sensação de dever cumprido, mesmo tendo sido tão curta? Sim, com dever cumprido, sensação do dever cumprido. Nós investimos muito na tecnologia, porque havia uma necessidade, e continuamos então com aqueles programas e projetos do Tribunal de Justiça, né? Demos a continuidade desses programas e projetos que fizeram com que o tribunal crescesse, evoluísse e continuasse sendo, e hoje continua sendo, como um tribunal de destaque a nível nacional. Ainda na gestão do senhor enquanto presidente do TJ, o senhor realizou um grande evento nacional aqui, né? Qual foi esse evento? Um fato marcante na minha administração, na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, foi a realização do 6º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que pela primeira vez se realizou no Nordeste. E se realizou exatamente na cidade de Aracaju, onde eu exercia a presidência do Tribunal de Justiça, e era presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o sergipano, o ministro Carlos Brito. Foi um encontro assim memorável, realizado no Hotel Radisson, contando com a presença de representantes do Poder Judiciário de todo o Brasil, de ministros de tribunais superiores, e naquela época contou já com a presença do presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, do ministro Joaquim Barbosa, né? Que fez palestra e estava naquela época no auge assim, de ministro Joaquim Barbosa, como o homem que mudou o Brasil, o jovem pobre que mudou o Brasil. E ele esteve aqui conosco participando desse encontro nacional. Os resultados foram excelentes. Sergipe forneceu todas as condições para que o encontro fosse coroado de êxito, todas as condições. Foi um sucesso muito grande, e tenho plena convicção de que o encontro alcançou seus objetivos, né? E tornou Sergipe mais conhecido, né?
e os congressistas fizeram as melhores referências, não só do encontro, como também de Sergipe, das suas belezas naturais, da hospitalidade do seu povo, da sua culinária. Foi algo assim muito importante para o Estado de Sergipe e para a minha administração. O TRE tem uma equipe de servidores, equipe altamente qualificada, servidores dedicados. É um tribunal extremamente organizado, que atua com eficiência não só no período eleitoral como fora dele. Evidentemente que o seu destaque maior é no período eleitoral, que as exigências são centralizadas e específicas, mas é formado por um quadro de servidores altamente qualificado e que tem apresentado também resultados positivos em todas as eleições realizadas, né? Sergipe está de parabéns, porque nas nossas eleições há um respeito à vontade do eleitor, não é? São eleições bem presididas, são bem equacionadas, os problemas são bem equacionados e os resultados respeitam exatamente a vontade popular. Teve alguma coisa na gestão do senhor lá do TRE que o senhor destacaria? No Tribunal Regional Eleitoral a gente deu continuidade aos programas que estavam estabelecidos, não é? O senhor chegou à presidência do TRE numa época que está tudo eletrônico, né? Urna eletrônica, tudo digitalizado, mas o senhor começou na judicatura no final da década de 1970 com o voto, né, que era contado um a um ali na cédula. Como é que lidar com isso? A diferença é muito grande. Quando eu comecei na magistratura, na época foi algo bem diferente. Entre a época que eu assumi na magistratura, em 1978, com os tempos de hoje. Uma coisa só para me recordar, eu assumi no dia 17 de outubro e as eleições eram realizadas no dia 15 de novembro. Então eu assumi a comarca de Aquidauã e antes de 30 dias do meu ingresso na magistratura, eu presidi eleições municipais. Não tive muita dificuldade, porque, como eu já disse, eu era delegado de partido, acompanhava exatamente a legislação eleitoral, não teve dificuldades. Mas entre aquela época e os dias quando eu assumi a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, antes de ser presidente, eu fui vários anos, por vários períodos, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Eu me recordo que no ano de 2000 foi realizado um encontro de corregedores no Maranhão, onde eu conheci o hoje ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, como delegado de partido, né? Eu já juiz corregedor, e o hoje ministro Toffoli, naquela época, era advogado de partido e participou também exatamente desse encontro de corregedores lá no Maranhão. Mas era uma época diferente, né? Eu comecei ainda com o voto escrito, não é? A contagem era cédulas, a contagem era manual e a computação era feita em mapas gigantescos, onde eram anotados os números e depois havia a necessidade de fechar exatamente esses mapas através de diversas linhas. Quando eu assumi o Tribunal Regional Eleitoral como presidente, algo era totalmente diferente. Era a urna eletrônica, o voto eletrônico, a contagem eletrônica, né? Rápida, né? Rápida, eficiente e segura. Muito, muito segura, não é? Naquela época as dificuldades eram enormes, né? Eram convocadas centenas e centenas de pessoas para o processo propriamente dito e uma dezena de pessoas exatamente para a apuração, né? Naquela época era a mesa, a receptora, né? E depois aquela mesa composta de pessoas que contavam votos
sobre a fiscalização dos fiscais, etc. Era algo assim, manual, tudo era manual, né? Tudo empírico, não é? Muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso, muito mais difícil, vários dias para se concluir uma apuração, não é? Com possibilidades de erro, porque se transportava de um mapa para o outro, de um mapa pequeno para o outro, e poderia haver naturalmente equívoco de aquele que estava fazendo o transporte, diferentemente exatamente dessa hoje urna eletrônica, na apuração eletrônica, onde o resultado sai imediatamente, né? Naquela época nós passávamos dias ou até a semana toda para ao final apresentar o resultado da votação na zona eleitoral. Bem melhor hoje, né? Bem melhor e, repito, mais segura a votação, mais segura a apuração e com resultados que refletem, na verdade, a vontade popular. Eu lecionei durante 30 anos ininterruptos. Comecei minha carreira como professor na então Faculdade de Direito Tiradentes, posteriormente se transformou na grande Universidade Tiradentes. E depois de 5 anos lecionando na Faculdade de Direito Tiradentes, eu fiz concurso para a Faculdade de Direito de Sergipe, na época já a Universidade Federal de Sergipe, exatamente para a Cátedra de Direito Civil. Fui aprovado em primeiro lugar, tive a grata satisfação de ser examinado por conhecidos juristas sergipanos e professores e integrantes da magistratura, a exemplo de Arthur Oscar de Oliveira Deda, foi meu examinador, José Antônio de Unidade de Góes, meu examinador, todos dois foram desembargadores e presidentes do Tribunal de Justiça de Sergipe, e também fui examinado pela professora Arlene Chagas, professora de Direito Processual Civil. Fui aprovado em primeiro lugar e lecionei na Universidade Federal de Sergipe durante 25 anos, onde me aposentei e onde tive a satisfação de formar gerações. Eu tenho uma grata satisfação de dizer que formei gerações que hoje atuam como advogados brilhantes, como colegas meus na magistratura. Eu fui professor de vários integrantes da magistratura atual, vários, né? E guardo do magistério assim, as mais agradáveis recordações. Eu fui professor por convicção, por amor. Eu lecionei por amor, lecionei com amor e fiz grandes amigos. Tenho a consciência de que cumpri meu dever. Tenho saudades, mas tudo tem seu tempo, não é? A Bíblia diz o tempo de começar e depois também tempo de terminar. E eu então, cheguei o momento de me aposentar, mas guardo a Universidade Federal de Sergipe, guardo do ato de lecionar agradáveis e saudáveis recordações. O que você aprendeu de mais importante na sala de aula? Aprendi muita coisa. Eu digo sempre que o professor não só ensina, o professor também aprende. Dificuldades com alunos, todos nós tivemos e teremos. Mas foi muito mais gratificante o tempo de professor do que aqueles momentos de apreensão ou de desagrado. Quando eu me aposentei na Universidade Federal de Sergipe, sempre lecionando direito civil, direito das coisas, direitos reais, direito de família,
direito contratual. Eu lecionava no auditório, em auditório. Eram 60, 65 alunos, turma assim, uma turma muita gente. Ainda lecionava assim, sem microfone, era mesmo na voz, né? Mas tenho boas recordações. Como é que era para corrigir tanta prova, desmarador? Muito difícil, porque as minhas provas eram extensas, muitas extensas. Mas fazia parte exatamente do ato de ensinar. Meu pai formou-se na primeira turma da Faculdade de Direito de Sergipe. A formatura aconteceu no ano de 1955. Ele é da primeira turma. Ele ingressou em 1951 e formou-se em 1955. E a primeira turma também produziu diversos juízes para a magistratura de Sergipe. E papai foi da primeira turma, né? Esse ano, inclusive, foi comemorado o centenário dele, né? Foi. Se ele estivesse vivo, ele completaria 100 anos no dia 22 de abril. 22 de abril. E o centenário dele foi muito comemorado, muito gratificante para mim, para minha família, as comemorações que foram realizadas em homenagem ao centenário dele. O Tribunal de Justiça de Sergipe prestou homenagem, sessão plenária, onde a sessão foi liderada pelo desembargador Rui Pinheiro. A Ordem dos Advogados também fez uma sessão especial de homenagem ao meu pai, Dr. Osório de Araújo Ramos, já que meu pai, depois de aposentar-se da magistratura, retornou à advocacia. Ele foi secretário, foi tesoureiro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Sergipe. Então também a Ordem prestou significativa homenagem a ele por ocasião da passagem do seu 100º aniversário, se tivesse vivo. Houve outras manifestações, e tudo isso, evidentemente, nos trouxeram assim, emoções, alegrias, revivendo as boas recordações, né? E o centenário dele realmente foi muito bem comemorado. Em uma outra ocasião, que a gente estava falando sobre o centenário, o senhor contou uma situação difícil que ele passou enquanto era estudante da Faculdade de Direito de Sergipe, que foi preso, não é isso? Era na época da ditadura, e papai integrou, naquela época, o Partido Comunista. Inicialmente, o Partido Comunista, a história nos conta, era um partido legalizado, né? Onde em Sergipe nós tínhamos deputados estaduais eleitos pelo Partido Comunista. Mas depois o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Então, ser comunista equivalia a ser perseguido, prisão. E papai foi preso. Muitas pessoas aqui na cidade de Aracaju foram presos, Roberto Garcia e muitos outros. E papai também foi um dos presos no Partido Comunista. Ele foi processado, porque naquela época era processo, ele respondeu o processo, passou 9 meses recolhido aos porões, inicialmente da Capitania dos Portos, aqui, depois onde hoje se situa o presídio feminino, vizinho à penitenciária, foram 9 meses de reclusão mesmo. E um momento histórico que se recorda, fato histórico, é que ele já prestes a formar-se em direito, ele precisava fazer uma prova. Então, conseguiu a autorização para fazer a prova e ele foi escoltado por militares para fazer a prova. E quando então ingressou
na Faculdade de Direito, na rua da frente, né? Os degraus, ele subindo os degraus, e postou-se na porta da faculdade, na entrada da faculdade, o professor Gonçalo Hollenberg Leite, que era o diretor da escola, e um homem de uma cultura notável, um jurista, um homem de uma respeitabilidade muito grande, um conhecimento jurídico grande e moralmente um homem respeitado. E ele então proibiu a entrada dos militares que acompanhavam meu genitor na faculdade. Ele disse que ali na faculdade não havia necessidade de militares acompanharem, porque ele ali era o responsável pelo aluno. E os militares não entraram. Ficaram exatamente na escada, papai fez a prova, concluiu o curso dele, saiu exatamente da faculdade, mas os militares não ingressaram no recinto da faculdade em função desse momento assim, honesto, corajoso, de um homem também íntegro, né, que compreendeu a situação dele, era um preso político, mas naquele momento ele era um aluno e ele era o responsável, não só por aquele aluno preso político, como por todos os outros e pela faculdade. Um ato assim de uma dignidade extraordinária do professor, doutor Gonçalo Hollenberg. Só para a gente concluir essa parte do centenário do seu pai, o senhor falou que ele, depois que se aposentou como juiz, voltou a advogar. Em outra ocasião, o senhor tinha me dito também que ele era um advogado muito humano, né? Que às vezes até deixava de cobrar os honorários para ajudar pessoas que precisavam. Era. Papai foi um advogado, assim, muito ativo. Ele teve um escritório muito respeitado e muito atuante no estado de Sergipe. Mas papai era um homem voltado assim às políticas públicas, às causas sociais. Ele tinha essa visão muito humana. E ele atendia os clientes das mais diversas categorias, né? Do empresário ao mais simples. E muitas das vezes eu me recordo que pessoas que não podiam honrar com os honorários advocatícios, mas que pediam a colaboração dele, ele atendia e fazia uma justiça gratuita, digna, mas em função dessa visão social que ele tinha, né? Ele acreditava muito no ser humano, ele era um idealista por excelência, né? Um professor também, né? Um homem dedicado às causas sociais e que contribuiu também para o estado de Sergipe nas suas diversas matrizes, porque ele foi funcionário público, começou como funcionário público, depois formou-se em Direito, foi juiz de Direito, aposentou-se, voltou à advocacia, restabeleceu a sua inscrição na ordem, e na ordem dos advogados da secção Sergipe, como já disse, ele foi tesoureiro, foi secretário, presidente, participou de grandes movimentos que a Ordem dos Advogados realizou nos momentos que antecederam e posteriores à redemocratização do Brasil. Se relacionou com juristas nacionais, com Raimundo Fauro, né, com Bernardo Cabral, posteriormente ministro da Justiça do governo Collor, e participou realmente das grandes discussões nacionais nesse momento difícil da política brasileira e da redemocratização do país. Então foi um bom exemplo para o senhor. Um exemplo muito bom, muito digno, não só para mim, como para minha família, para meus filhos, meus netos, meus parentes, que tenho vários parentes consanguíneos que também se formaram em Direito. Papai deixou um legado muito grande, era meu ídolo, não é? Me ensinou tudo o que sabia, e eu só tenho dele as melhores e as mais gratas recordações.
tem o nome dele, segui a mesma profissão. Ele ainda me viu magistrado, ele acompanhou a minha posse na comarca de Aquidabã, acompanhou a minha posse na comarca de Maruim, acompanhou a minha posse na comarca de Itabaiana e faleceu exatamente quando eu era juiz da comarca de Itabaiana. Ele não me viu como magistrado nem em Aracaju, nem me viu como desembargador. Mas eu estou alcançando essa grande posição, não é, fruto exatamente de tudo que ele me ensinou, do que ele transmitiu, do legado que ele deixou para mim e para toda a minha família. Muitas qualidades. Mas entre elas eu destacaria a honestidade, a competência, a humanidade. O juiz deve ser humano, cumpridor das leis e da Constituição, o intérprete fiel da vontade do legislador, mas sem esquecer exatamente a função social do direito e o respeito à dignidade do ser humano, porque o ato de jurisdizer é sublime. Exige muito do magistrado. No momento em que o magistrado prolata a sua sentença, cada sentença que ele prolata, ele coloca nela um pouco do seu eu, do seu conhecimento, da sua formação intelectual, do seu entendimento quanto às políticas públicas, do sentimento de humanidade que deve vigorar entre todas as pessoas, não é? E tudo isso também dentro de um sentimento cristão, né? De respeito ao próximo, né? E de saber que o magistrado está exatamente a serviço de uma causa maior, né? Que é a aplicação, a aplicação da justiça e a boa distribuição do direito. Eu quero enaltecer essa ideia da realização da execução desse projeto. Eu, quando tomei conhecimento dele, aplaudi intensamente, porque eu acho que ele veio para ficar. Ele veio para registrar a vida do Poder Judiciário sergipano, ele veio registrar a vida de pessoas que integram a magistratura, registrar fatos históricos, razão pela qual eu não só aplaudo, não é? Como futuro presidente do Tribunal de Justiça, me comprometo a incentivar, a apoiar, a fornecer condições para que esse projeto continue fazendo esse trabalho que faz, esse projeto possa desenvolver cada vez mais, com resultados cada vez mais positivos para o Poder Judiciário sergipano e para o Sergipe em geral.